Fala galerinha, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Wellington e nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão da gestão da cadeia de abastecimento, tá? Mas para que a gente entenda um pouco isso, a gente sabe que é bom que a gente veja o que estava um pouco atrás antes de surgir esse termo e quando que ele foi inserido aí nos nossos dias. Como a gente sabe, é um processo, houve todo um processo da evolução da logística, né? Entre 1980, ali mais ou menos, surgiu a logística integrada, tá? Logo depois disso, lá por volta do ano 2000, surgiu o termo gestão da cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Management, tá? Do termo SCM, que é o que a gente fala muito nos dias atuais, tá? Então a gente vai falar bastante sobre essa questão também da gestão da cadeia de suprimentos, a gestão da cadeia de abastecimento, que praticamente é a mesma coisa, tá? Para iniciar o nosso tema, a gente vai entender um pouco aqui dos conceitos, né? Vai entender falar um pouco sobre os autores da gestão da cadeia de suprimentos ou abastecimento. A gente vai falar sobre a questão do impacto de venda que isso pode causar, um mau gerenciamento desse processo da cadeia de suprimentos. A gente vai falar sobre a competição entre as cadeias, isso é muito legal também. E nós vamos falar sobre os fluxos logísticos dentro de uma cadeia de suprimentos. Tá, pessoal? Seguindo aqui no nosso tema, né? Nós temos, para dar continuidade, a logística, a sua definição, acredito que vocês já devam ter pegado em uma outra aula aí, é uma área da gestão, né, que ela vem para o quê? Para prover recursos tanto financeiros, né, recursos, equipamentos, recursos humanos e informações. As suas atividades dentro da empresa, segundo Carvalho, é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o armazenamento do fluxo econômico das empresas. Eu costumo muito dizer que logística é a garantia de um serviço certo, na hora certa, ao menor custo possível, né? E a cadeia de suprimentos, ela visa o quê? Garantir todo o gerenciamento de um produto desde o seu ponto de origem até o consumidor final. Ela passa por todas essas etapas, tá? Seguindo com o nosso tema aqui, pessoal, vamos falar aqui sobre algumas atividades da logística, né? Que nós podemos dividir a logística entre primária e secundária, ou atividades A e B, né? Nós temos aqui atividades como transporte, movimentação de materiais, armazenagem, processamento de pedidos e gerenciamento de informações. As atividades principais, né, ou primárias da logística seria transporte, manutenção de estoques, processamento de pedidos. Nós temos como atividades secundárias armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, suprimentos, planejamento e sistemas de informação. Aí você me pergunta, professor, por que nós estamos falando de logística? Falando isso, pessoal, é só uma introdução para que a gente comece a entender o quão grande e quão importante é a gestão da cadeia de abastecimento ou suprimentos. Certinho? Vamos seguindo aqui com a nossa aula. Gestão da cadeia de suprimentos, né? Como a gente pode perceber, no Brasil a gente fala cadeia de suprimentos, em Portugal cadeia de fornecimento, e nós temos ali o termo no inglês que seria supply chain, como eu já citei para vocês, que seria gerenciamento da cadeia de suprimentos ou abastecimento. E a logística é a parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo de armazenagem e econômico do produto, tá? Vamos entender aqui embaixo, pessoal, um pouquinho, só para vocês verem a estrutura de uma cadeia de suprimentos. Como nós podemos perceber aqui, ó, ele é realmente uma cadeia, tá? Seria como um elo entre várias empresas. Nós temos a empresa 1, 2, 3 e 4 aqui no primeiro lado, né? Para que a gente entenda, vamos pegar nosso lápis aqui. Temos essas empresas do lado de cá. Ou seja, temos diversas empresas para garantir que o produto chegue no consumidor final, tá? Então, quando o produto chega no consumidor final, para você que vê lá, uma empresa que fabrica determinado produto, cara, por trás daquela empresa existem várias outras interligadas para que garanta o seu produto certo, na hora certa, ao menor custo possível dentro do que você espera. Aqui nós temos um exemplo aí, por exemplo, de o suco de laranja, tá? O que a gente pode observar? Que nós temos aqui no início, vamos pegar aqui, né? Nós temos aqui por final, vamos começar do final, o consumidor final com o suco de laranja. Só que, para que tenha esse suco de laranja, existe várias etapas, tá? Nós temos aqui a parte do distribuidor,
que coloca, que entrega o produto para você. Nós temos a indústria, onde a laranja é, digamos que espremida. Temos a fazenda, onde tem a plantação de laranja. Só que antes da fazenda, nós temos defensivos, fertilizantes, tratores, implementos, muitas outras etapas por detrás, então, de um simples suco de laranja, que para você que não conhece, digamos, o processo logístico, acha que é simples você garantir um suco de laranja. Um outro exemplo que eu gosto de passar muito em sala de aula, mais ou menos assim, dentro de uma cadeia. Digamos que você vai comprar ali aquela sua cervejinha no mercado, né? Aquela cervejinha gelada da hora, e quando você chega no mercado, você não encontra lá na gôndola. Aí você pergunta pro repositor, não tem cerveja? O repositor fala, só daqui 107 dias. Você fala, poxa, mas 107 dias para eu poder ter esse produto? O repositor fala, sim, 107 dias, porque 90 dias aí mais ou menos é só para que a gente importe a matéria-prima. Aí nós temos os dias de produção, né? Uns 10, 15 dias para produzir, 2 dias para distribuir. Então, por isso que é muito importante que tenha um ciclo contínuo do produto. Porque senão, se a gente fosse trabalhar só por encomenda, então quando você chegasse e pedisse uma cerveja, que é o que a gente está falando, iria demorar 107 dias para que você tenha ela aí para o seu consumo. Um outro exemplo também que eu gosto de falar muito é a questão da promoção de geladeira. Digamos que vamos pegar qualquer loja de atacado, varejo aí, ela anuncia na televisão uma geladeira duplex aí, qualquer um outro produto por aí digamos por R$999. E aí o que acontece? A partir de amanhã, a geladeira tal, R$999. Vai acontecer o quê? Vai encher de cliente querendo esse produto, né? E você, por sua vez, você não anunciou o restante do processo ou das empresas que fazem parte dessa cadeia sua de distribuição, ou até mesmo de produção. Porque para que se tenha uma geladeira pronta, é necessário que tenha motor, que tenha porta, que tenha lâmpada, enfim, todos os seus componentes. Então, para eu fazer uma promoção, eu preciso estar integrado com todo o processo da minha cadeia. Porque senão eu faço a promoção, eu vou ter a demanda do produto e não vou conseguir atender o meu cliente, tá? Um outro ponto que nós temos que ter atenção dentro de uma cadeia de suplementos, que eu gosto, né, os pontos de atenção dela seriam o quê? Vamos lá, vamos entender aqui a imagem por completo. Tá? Nós temos aqui, então, a imagem completa. Nós temos custos dentro de uma cadeia, nós temos as suas restrições e nós temos a receita. Tá? Então, aqui, custos, restrições e receita. Belezinha, pessoal? Tá? E como que eu faço, então? Dentro da receita, nós temos o cliente, porque é ele que vai comprar o produto para fazer com que o dinheiro entre dentro da empresa. Custos nós temos com transporte, armazenagem, manuseio e inventário. Tá? Os custos que eu digo, eles estão ligados ao fornecedor para pagar matéria-prima, na planta, né? Quando eu digo planta, é a empresa que faz toda a produção, e custos com almoxarifado, que seriam os produtos, os custos de armazenagem. Restrições nós temos no transporte, no armazenamento, no manuseio e inventário. Inventário a gente sabe que é a contagem dos produtos, belezinha? E as restrições eu tenho no CD, centro de distribuição, que são as pessoas que vão distribuir os meus produtos, tá? Então, quais seriam os pontos de atenção? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que minimizar os custos, tá? Procurar sempre diminuir os custos que eu tenho com os meus fornecedores, né, dentro da empresa e do almoxarifado. Quando eu digo redução de custo, pessoal, é uma redução de custo, eu estou falando de cadeia de suprimentos. Não adianta eu querer sempre comprar muito barato do meu fornecedor, que eu vou acabar quebrando ele. Né? Quando eu digo quebrar, é fechar as portas à falência. E se eu fazer esse processo de falência, eu estou falando de cadeia de suprimentos, é um elo entre empresas. Né? Então eu não posso fazer isso. Eu já vou adiantar um assunto, quando eu falo de competição entre cadeia de suprimentos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, é isso. Então todo mundo tem que ganhar nesse processo. Tá? Nós temos aqui que maximizar, né, a nossa receita. Como que eu faço para maximizar a nossa receita? Vendendo mais, fazendo boas vendas. Então atenção para o cliente. E por fim nós temos que respeitar as nossas restrições dentro da empresa. Isso é muito importante, então nós temos que ter atenção. E para fazer tudo isso, é importante que a pessoa que faça a gestão
desse processo aí é uma pessoa que entenda todo o processo de uma empresa, desde um simples parafuso, tá, até a parte da gestão estratégica de todo o processo. Aí você me pergunta, professor, como que eu vou fazer tudo isso? Pessoal, um profissional que gerencia uma cadeia de suprimentos, o cara tem que ser atento, tá? Ele tem que estar sempre de olho, né? Ele tem que ter uma visão sistêmica de tudo mesmo, entender todo o processo. Tem que entender as interfaces entre um processo e outro, entre uma etapa e outro dentro do seu processo de produção. Tem que fazer também a gestão de fornecedores. Quando eu digo gestão de fornecedores, eu ter fornecedores comprometidos com a minha empresa, já que eu estou falando da parte da gestão da cadeia de suprimentos. Ele tem que entender do processo de linha de produção, foi o que eu disse, ele tem que entender desde um simples parafuso que vai numa máquina ali, até a parte da gestão estratégica de todo o processo realmente. Ele precisa ter um relacionamento com o mercado, ser uma pessoa boa no processo de negociação e, por fim, né, ela tem que ter um pensamento global de tudo e um entendimento local ali do seu processo dentro da sua empresa, tá? Seguindo com o nosso conceito, nós temos alguns autores, né, que falam aí sobre a questão do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Cada um tem sua ideia, né, onde o primeiro ele diz que o gerenciamento da cadeia de suprimentos trata-se de uma rede de facilidades e opções de distribuição. Ele diz que a cadeia de suprimentos ela veio para facilitar para que todas as empresas trabalhem de forma conjunta, tá? O próximo autor aqui, ele diz para a gente, né, que com abordagens diretamente diferentes do outro lá, do primeiro autor, ele acredita que a cadeia de suprimentos é um processo de orientação, abordagem integrada, compra, produção e entrega de produtos e serviços aos consumidores. Este processo inclui, então, fornecedores, operações comerciais, consumidores finais e todos aqueles fluxos logísticos aí que a gente vai conhecer um pouco mais à frente. Seguindo aqui com os nossos autores, nós temos, voltando, né, uma visão do processo aqui então de uma cadeia de suprimentos. Como a gente pode perceber, são vários processos aqui interligados, né, pessoal? É bastante coisa para a gente entender, né? A gente vê que as empresas se trabalham bem relacionadas uma com a outra. E de acordo com esses conceitos apresentados que a gente falou um pouco mais atrás, né, observa-se que há uma certa incongruência entre eles, somente entre o primeiro e o segundo autor. De acordo com o primeiro autor, ele assemelha a cadeia de suprimentos aos processos logísticos, né? Já o segundo, ele assume um caráter de integração entre os participantes dos processos. A seguir, nós vamos entender então aqui como que isso funciona, tá? Vamos seguir aqui, vamos tirar o nosso lápis, voltando, vamos lá. Balou faz uma comparação com Novaes. Balou é um autor muito importante aí dentro do nosso processo da gestão da cadeia de abastecimento. Ele tem a visão que mais se aproxima com o primeiro autor, que ele afirma que o gerenciamento da cadeia logística, lembra que a gente falou lá no começo da logística empresarial, tá? E vocês vão entender um pouco mais, vocês entenderam, eu acho, na parte de introdução à logística do processo de evolução, que tinha a logística integrada, a logística empresarial, depois a gestão da cadeia de abastecimento. É um sinônimo da gerência, e aqui o cara diz, né, Balou, ele diz que logística empresarial é o sinônimo de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ou seja, só mudou um pouco o nome ali, né? Então, logística empresarial passou a ser cadeia de suprimentos, tá? Novaes, ele acredita que a cadeia de suprimentos é uma integração dos processos industriais e comerciais, partindo do consumidor final e indo perpetuando até ali a venda de seus bens e serviços, que se assemelha mais com o segundo autor. Aí, pessoal, quando a gente está falando de logística e cadeia de abastecimento e suprimentos, dá uma dúvida aí, não sei se vocês conseguiram captar um pouco. Logística, a gente sabe que é serviço certo, na hora certa, no menor custo possível. A gente fala a gestão da cadeia de abastecimento, que fala que pega todos os processos de transporte. Quem é que está dentro de quem? Uma coisa para vocês pensarem. A logística faz parte da cadeia de suprimentos ou a cadeia de suprimentos faz parte da logística? É uma coisa para se pensar, né? Vou deixar essa dúvida plantada na cabeça de vocês aí. Seguindo com o nosso tema aqui, agora a gente vai entender um pouco dos estágios para que se atinja o sucesso dentro da sua cadeia de suprimentos.
nós vamos ter então relacionamento com os clientes, vamos ver um pouco sobre o serviço aos clientes, vamos entender um pouco de administração de demanda. Demanda é pedido, né? Administração dos fluxos logísticos, a parte da compra de suplementos e a parte do desenvolvimento de novos clientes, tá? Quais são os objetivos de tudo isso? Nós temos aqui 7 objetivos elencados, que seria desenvolver equipes focadas, né, nos clientes, fornecer um ponto de contato único para todos os clientes. Terceiro, captar, compilar, continuamente atualizar dados de demanda. O quarto, atender os pedidos dos clientes sem erros dentro do prazo de entrega. Isso é muito importante. Combinei que eu vou entregar um produto no dia X, se tiver hora marcada, é importante que eu atenda essa grande etapa do meu processo. O quinto, desenvolver sistemas flexíveis de produção que sejam capazes de responder rapidamente às mudanças de condições de mercado. 6. Gerenciar relações de parceria com fornecedores para garantir respostas rápidas e contínuas na melhoria do desempenho de todo o processo. E 7. Buscar o mais cedo possível o envolvimento dos fornecedores dentro de desenvolver novos produtos. Então, se eu tenho uma cadeia de suplementos e eu tenho os fornecedores que fazem parte do processo, é importante que eles também venham com inovação, né? Então, eu tenho um produto, fabrico um produto, é importante que o meu fornecedor, que faz parte dentro do meu processo, se ele vier com um produto inovador, uma matéria-prima inovadora, com certeza o meu produto vai se melhorar a qualidade. Melhorando a qualidade do meu produto, pode ter a certeza que eu vou vender mais. Eu vendendo mais, quem vai ganhar? Toda a cadeia. Todo mundo que está envolvido dentro desse processo. Certinho? Aí você me pergunta assim, né, professor? Então, digamos que se eu tenho uma empresa e são vários elos ligados, se um romper, pode ser que todos quebrem, pode ser que aconteça. Digamos que dentro da minha cadeia, esse único fornecedor que rompeu, que não conseguiu atender, ele era um fornecedor único e exclusivo. Ele vai acabar te quebrando. Então é importante que você fique atento na gestão de seus fornecedores, conforme eu disse, que o cara que faz o gerenciamento dos fluxos da cadeia de abastecimento entenda a parte da gestão de fornecedores, tá? E quais são os benefícios causados aí, então, né, para que a gente atinja a cadeia de suprimentos? Eu vou ter redução nos custos operacionais, melhoria na produtividade, redução no tempo de ciclo do produto, redução dos custos de manutenção, de estoque, transporte e armazenagem e melhoria de todos os meus processos, entregas mais rápidas e produção personalizada. E com isso o crescimento da receita da minha empresa, consequentemente crescimento da receita de todos que estão envolvidos no processo. Tá? E como então que veio surgir aí a cadeia de suprimentos? Aqui, pessoal, nós temos alguns estágios, digamos dessa forma, tá? Então nós temos aqui, o estágio número 1, ele nos mostra que nós tínhamos vários setores trabalhando, tá? Tínhamos compras, vamos voltar aqui, voltou. Tínhamos o setor de compras, né, controle de recursos materiais, estoques, produção, vendas e distribuição. Esses processos trabalhavam todos de forma separada, tá? Numa segunda etapa, como nós podemos perceber aqui, houve a integração funcional, onde compras e controle de estoques fizeram a junção e ficou gerenciamento de materiais. Tivemos aqui depois o processo, digamos que de produção com vendas, e virou ali o gerenciamento de manufatura, de produção, e nós temos a distribuição que por si ficou sozinha. Tá? Essa, digamos que foi uma das primeiras etapas aí. Seguindo com esse conceito, dando continuidade disso, nós tivemos a integração interna dos processos. Tá? E o que seria então a integração interna? Vamos deixar tudo aqui os slides para ficar mais prático. Nós tivemos então os fluxos de materiais e serviço ao cliente. Aí houve então a junção ali do gerenciamento de materiais, junto com o gerenciamento da manufatura e distribuição. Então todos aqueles setores que trabalhavam separados dentro da empresa fizeram uma fusão para garantir, né, que os fluxos fossem atendidos. E por fora, né, a integração externa, a mesma coisa. Né? Tivemos aí a junção dos fornecedores, que aí virou uma cadeia de suprimentos interna dentro da empresa, e os clientes. Então todos os processos para que se forme uma gestão da cadeia de abastecimento
tem que trabalhar todos integrados, em conjunto, para que todos ganhem. Volto a repetir, todos precisam ganhar dentro da cadeia de abastecimento. Relacionamento entre a cadeia de suprimentos e a estratégia competitiva. É importante que eu entenda que a estratégia competitiva da minha empresa esteja trabalhando em conjunto com a cadeia de abastecimento, tá? Então, eu tenho que estar atento a finanças, a parte contábil, tecnologia e recursos humanos, todas as etapas da empresa também. Como atingir, então, o alinhamento estratégico da cadeia de abastecimento ou cadeia de suprimentos, tá? O que a gente precisa, então? Existem 3 etapas. A primeira, entender o cliente. A segunda, entender a cadeia de suprimentos. E a terceira, realizar o alinhamento de tudo isso. Então, no nível estratégico, é onde a gente vai elaborar tudo o que a gente objetiva ganhar lá na frente. Feito toda essa elaboração, a gente vai para o nível de planejamento. Então, eu planejo tudo o que eu fiz lá no nível estratégico e, feito o planejamento, a gente vai para a parte do nível operacional, que é onde realmente as coisas vão acontecer. É o pessoal da operação que vai, como eu posso dizer para vocês, nos ajudar a alcançar ali o alinhamento estratégico. Tudo isso dentro do quê? Da missão, da visão e dos valores da empresa. Nunca podendo esquecer esses 3 pilares que são muito importantes para o entendimento do que a gente está falando, tá? Pessoal, vamos seguindo aqui. Atingindo o alinhamento estratégico, tá? Então, a partir do momento que eu fiz todo esse processo, a gente vai atingir, né, a estratégia da cadeia de suprimentos, que é igual a uma estratégia competitiva que vai fazer com que você entenda as necessidades do cliente, entenda a cadeia de suprimentos e vai obter coerência entre elas, certinho? Como de costume, né? Como de costume não, porque é a nossa primeira aula. Dentro de tudo isso que a gente viu, sempre eu deixo, pessoal, aquelas questões de fixação com o conteúdo que a gente viu, tá? Então, aqui hoje nós temos 9 questões e por fim nós temos o 10º, que ali seria um relatório do que você entendeu até o momento sobre então essa questão do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Lembrando que o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele compreende um produto desde o seu ponto de origem até o consumidor final. Certinho, pessoal? Tamo junto. Fiquem com Deus.